Pessoal, sobre a reflexão de hoje. Muitas vezes nós, o ser humano, né? Ele se coloca em determinado lugar, se coloca no lugar, no caso, né? E acaba, se tiver alguma desavença, alguma coisa assim, acaba procurando o outro para conversar, para ter um diálogo sensato, né? Adulto. Só que muitas vezes essa conversa adulta, essa conversa sensata, não é das duas partes. Muitas vezes a pessoa que procura, né, tem o lado adulto e o outro não tem o lado adulto. Porque pode ser que esteja emaranhado em alguma questão, em alguma situação, em algo que não condiz com aquela conversa, com aquele diálogo que os dois ou os três deveriam estar tomando. Gente, muito cuidado com esses tipos de conversa, tá? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando é só você e o outro, pode acontecer de, de ter um desvirtuar a conversa. Pode acontecer de uma das partes desvirtuar aquela verdade que foi falada. Pode ser que você, com a sua boa intenção, tenha procurado o outro para uma conversa sensata, uma conversa séria de adultas, né? Mas pode ser que o outro não esteja no seu momento adulto. Ou então pode ser que os dois tenham um emaranhamento parecido, né? Pode ser que o que um fala, o outro entenda de uma outra maneira, o outro entenda de uma outra forma. E isso pode gerar mais conflitos e isso pode gerar mais desavenças. Então, vamos ter muito cuidado com as pessoas que a gente fala, porque muitas vezes o que você fala, pode ser que não seja o que o outro ouve direito, né? Pode ser que o outro ouça de uma outra maneira, não daquele jeito que você gostaria que entendesse. Ou então pode ser na sua fala mesmo, né? Pode ser que muitas vezes você fale de um jeito, um tom que o outro não entenda, ou então já encare como uma agressividade, encare como algo não bom, não lucrativo, não que não leve para frente, que não leve para a vida. Então, toda vez que você quiser conversar com alguém, perceba se o outro está no modo adulto. Porque se o outro não estiver no modo adulto, se o outro estiver na sua criança ferida, naquela pessoa com dor, não vai entender, não vai rolar. Sempre vai ter alguém que vai desvirtuar a conversa, sempre vai ter alguém que vai entender de um outro jeito, de uma outra maneira. É só uma pequena reflexão para que nós possamos compreender a importância de se colocar no lugar, perceber os seus erros, perceber as suas atitudes, procurar o outro sim para conversar, mas a partir do momento que você perceber que não vai ter diálogo, que não vai ter compreensão, sai fora, sai fora. Deixa para conversar uma outra oportunidade, uma outra hora. Se não tiver que conversar, nem conversa, porque não dá certo. Vai acontecer de uma das partes desvirtuar a conversa, vai acontecer de uma das partes não entender aquilo que um quer falar, pode ser que o outro fale de uma maneira e você não compreenda. Pode acontecer muitas situações semelhantes a essa. Então vamos tomar cuidado do jeito que a gente fala, como a gente fala e com quem a gente fala, principalmente com quem a gente fala, porque nem sempre o outro está no seu lado adulto. E somente quando adultos nós sabemos tomar posições de adulto, sabemos nos posicionar como adultos. Porque quando a gente está na nossa criança ferida, na nossa criança largada, rejeitada, a gente nunca vai entender. A gente primeiro tem que acolher a nossa criança, a gente primeiro tem que acolher as nossas feridas, para depois entender o que o outro tem para nos falar. Pode ser que o outro tem para nos falar alguma coisa dolorosa. Se você não estiver preparado também, nada feito, né? Vamos assumir as nossas responsabilidades, as nossas culpas e sair do papel de vítima. Porque é muito feio, gente, é muito feio a gente colocar a culpa nos outros, se colocar como vítima, né? E colocar outras pessoas contra você, contra o outro também, né? Isso é muito triste, é muito feio isso.
colocar outras pessoas. E se isso está te ferindo, é algo que você precisa olhar em você, não no outro, ok? Que possamos refletir e ir pra frente, ir pra vida. Chega de vitimismo, né? O vitimismo não leva a gente a lugar nenhum, ok?